Olá, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado almoçou nesta quinta-feira com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. No cardápio, os projetos da Agenda Brasil. Estivemos no almoço o líder Eunício Oliveira, o ministro Eduardo Braga, o ministro Levy e eu. Nós conversamos bastante, principalmente sobre a necessidade de nós tirarmos a Agenda Brasil do papel e estabelecermos um calendário para que nós possamos avançar ponto a ponto. A Agenda Brasil, ela tem uma premissa, que é a simplificação dos impostos, a facilitação, o aumento da base de contribuição e o corte de despesa. É preciso cortar despesa e fazer a reforma do Estado, para só a partir daí se pensar em aumentar imposto. Eu tenho muita preocupação com o aumento de imposto. Os principais projetos da Marinha Brasileira foram apresentados à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A audiência pública integra o ciclo de debates sobre a indústria de defesa, escolhida pela comissão como a política pública a ser avaliada ao longo deste ano. Em todo o mundo, a indústria de defesa é considerada uma importante fonte de produção de tecnologia e inovação. No Brasil, não é diferente. Em 2014, empresas e organizações militares que atuam na pesquisa e no desenvolvimento de produtos estratégicos para o setor movimentaram 202 bilhões de reais. Entre esses atores está a Marinha, que tem como uma das prioridades o programa nuclear. Ele prevê, por exemplo, a construção de um reator. Um programa que tem como objeto a produção de energia para energia nuclear, né? E não fonte nuclear para outras necessidades. Não, sem dúvida. Aliás, é o único programa de nuclear militar do mundo que é auditado por agências internacionais. Tem ainda o ProSub, Programa de Desenvolvimento de Submarinos, e o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, para monitorar a costa brasileira. Não adianta a gente ter uma capacidade de defesa boa se nós não temos uma capacidade de detectar os nossos, acompanhar, e aí ele nos dá. E por outro lado, também não adianta nós sabermos tudo o que acontece se não tivermos capacidade depois para impor a ordem no mar com os nossos meios. O senador Cristóvão Buarque questionou o almirante sobre os efeitos da guerra cibernética. A maior preocupação nossa é a defesa cibernética capaz de interferir com a nossa capacidade da ordem, de disseminar informações, de disseminar alarmes ou de confundir todo o sistema. Senadores perguntaram de que forma a atual crise econômica afeta os planos da Marinha. Certamente nós vamos ter dificuldades orçamentárias aí nos próximos anos maiores do que o que já estávamos tendo. Efetivamente, a Marinha sentiu fortemente o corte. Nós saímos no orçamento de 5 bilhões e 200 para um orçamento de 3 bilhões e 900 e com grande redução exatamente do PAC esse ano. Então, estamos enfrentando há dois aspectos aí. O primeiro é nós estabelecemos prioridades claras. A nossa prioridade é o programa nuclear, é o ProSub. A CPI, que investiga suspeitas de pagamento de propina a integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ouviu nesta quinta-feira mais 2 depoimentos de acusados de envolvimento no esquema. Outros 2 convocados não compareceram. Amparados por habeas corpus, os ex-conselheiros do CARF, Jorge Vitor Rodrigues e José Ricardo da Silva, usaram o direito de não responder a perguntas. Jorge Vitor Rodrigues, que foi convocado pela segunda vez, chegou a se irritar. Eu fui incriminado por Vossa Excelência aqui no começo, na sua preleção, de ter praticado crimes, inclusive de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, que o próprio delegado que preside o inquérito já me excluiu. Já José Ricardo da Silva, alvo das primeiras denúncias que deram origem à Operação Zelotes da Polícia Federal, provocou os parlamentares ao dizer que existem equívocos graves no trabalho da comissão. Por exemplo, tanto a imprensa quanto esta CPI usam com muita facilidade a expressão sonegação em relação às empresas sob investigação. Em verdade, tal afirmação é improcedente, pelo menos para a maioria dessas empresas, já que nos seus balanços e auditorias contam os valores apurados nos seus exercícios sobre os quais os auditores
formularam os autos de infração e aplicaram as multas. Só não podia chegar aqui e dizer que a CPI se equivoca, porque não sabe o que significa sonegação. Quem está faltando com respeito para com o parlamento brasileiro e para com o parlamento e para com a sociedade brasileira é Vossa Senhoria. Outros 2 convocados pela CPI não compareceram. O ex-presidente do CARF, Edson Pereira Rodrigues, apresentou um atestado médico de 3 dias. Alexandre Paes de Barros, que segundo a Polícia Federal é sócio de uma empresa de fachada criada para participar do esquema, está fora do país e também apresentou um atestado para acompanhar tratamento médico de uma irmã. Todas as pessoas que estão sendo convocadas para prestarem depoimento são pessoas que têm um envolvimento profundo com um esquema sério e possivelmente de desvio de recursos públicos em volumes vultuosos, não é? Então a gente cumpre o nosso papel de procurar ouvir, buscar, ver se há intenção de colaboração, mas já está claro que não é esse o caminho e que eles optam pelo silêncio até para não produzir provas contra si próprios. Os 2 depoentes que não compareceram, eles vão ser convocados de novo? Sim, já ficou decidido, né, no plenário que nós vamos convidá-los e se porventura não vier espontaneamente, nós vamos coercitivamente trazê-los aqui na CPI. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia. Até a próxima.